está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. São João capítulo 13, do versículo 13 ao 15. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos e se praticou toda boa obra. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 9 e 10. Meus problemas, estou esperando Ele agir. Ele tem em suas mãos todo o sistema. Para Deus não há problemas, isto eu já descobri. Os problemas que pra mim são insolúveis, para Deus eles nem chegam a existir. Se pra mim problemas são males terríveis, mas o meu Redentor vive e Ele cuida bem de mim. Somente confiar, Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade, pegue as tuas ansiedades e entregue para Deus.
e os deuses não conseguem te valer. Pare, amigo, e não dê mais um passo errado. Só há um advogado que resolve pra você. Largue o mundo e vem pra cá com seus problemas. Não preocupe, o Espírito Santo te conduz. Seus problemas podem ser solucionados. Quem vai cuidar do seu caso é o Senhor Doutor Jesus. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue as tuas ansiedades e entregue para Deus. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue as tuas ansiedades e entregue para Deus. Amados e preciosos irmãos, a Bíblia é contundente concernente ao ato de lava-pés após a Santa Ceia do Senhor. Do Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 8, mostra a importância deste ato e o dever dele ser praticado. São João 13, versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Muitos dizem que o lava-pés não precisa ser praticado, pois é um símbolo de humildade. Ora, de fato, é um símbolo de humildade. Mas por que não praticar essa ordenança, sendo que as outras ordenanças do Senhor Jesus também são símbolos? Jesus deixou bem explicitado na palavra 3 ordenanças, que são o batismo, Marcos 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. E o batismo é um símbolo de morte. Nós vamos para Romanos, capítulo 6. Nós encontraremos no versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados
em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, morremos literalmente. Colossenses 2, versículo 12, sendo sepultado com ele pelo batismo. Realmente morremos e fomos sepultados literalmente? Não. Batismo é símbolo de morte, de sepultamento. Em Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, está escrito, em relação à ceia, o segundo mandamento. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lo, dizendo: este é meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O pão, nós não cremos na doutrina da transubstanciação, que no momento da oração o pão se torna literalmente em corpo de Cristo e o vinho no sangue. Se fosse assim, a bandeja onde estaria o pão ficaria cheia de carne e a jarra de vinho cheia de sangue. Mas, assim como o batismo é um símbolo de morte, a Santa Ceia também, o pão simboliza o corpo e o vinho o sangue. Então são 3 ordenanças: batismo, Santa Ceia e lava-pés. Então, se é ordenança e elas são símbolos, e o batismo é praticado, a Santa Ceia é praticada, então o lava-pés deve ser praticado. Devemos praticar toda a Escritura. Mas por que não praticam mais? E as que praticam, as praticam errados. O apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo, do capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Ele fala sobre a desgraça que estaria a religião nos nossos dias, dizendo que os chamados cristãos estariam com comichões nos ouvidos, concernente ao ouvir a sã doutrina apostólica e não suportando a prática do evangelho genuíno, iriam negar ouvir a verdade, voltando às fábulas, e amontoariam para si falsos mestres, pastores, segundo o desejo que há em seus corações, ou seja, iriam buscar a teologia para tentar enrolar a própria consciência por não quererem viver uma vida de obediência perante a plenitude do Evangelho, tendo resposta para tudo fora da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, faça agora um teste da palavra com você mesma, com você mesmo, e responda a você mesmo de que lado você irá ficar, se é com a palavra
de Jesus ou com a palavra do homem? Vejamos, a maioria dos pastores no mundo inteiro dizem ao povo que não é necessário a execução do lava-pés. Mas vamos ver agora o que o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, diz a respeito desta doutrina em sua palavra. No Evangelho de João, capítulo 13, do 12 ao 15. O Senhor Jesus, depois que lavou os pés, tomou seus vestidos, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Meu irmão, qual é a igreja verdadeira? Não, eu não vou dizer que é a minha, tá? A igreja verdadeira é a igreja de Paulo, de Pedro, de Timóteo, de João, a igreja que o Senhor Jesus levantou e a edificou no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, se ela é a igreja verdadeira, e a igreja que não faz como ela é falsa, e eles praticaram o lava-pés. Primeira carta a Timóteo 5, versículos 9 e 10. Vejamos que naquele tempo não havia aposentadoria para as viúvas, mas a igreja deveria cuidar daquela viúva, mas tinha que ser uma viúva que cumprisse os requisitos exigidos, tais como: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos e se praticou toda boa obra. Aqui está um registro que mostra que a igreja de Paulo, de Timóteo, de João, de Pedro, a igreja dos santos, praticou o ato de lava-pés. Aleluia! Glória a Deus! Então, o Senhor Jesus, Ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Se você não pratica, você está dizendo que é melhor do que Jesus. E Jesus foi Deus feito carne. Quem vê a mim, vê o Pai. São João 14, versículo 9. Portanto, ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, e ele se humilhou-se
e lavou os pés dos apóstolos, dos discípulos. Então disse para Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se não praticamos o lava-pés, você pode ter parte com a religião, parte com a igreja, mas não parte com Jesus. Jesus foi claro. E hoje, onde está Jesus? Se Jesus está em nós, nós praticaremos. Assim como ele fez lá atrás, era um homem ungido, agora é um povo ungido com o mesmo Espírito. E ele disse em São Mateus, capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Você vai ficar com o quê? Com a verdade? Ou vai ficar com esse evangelho parecendo uma fruta podre que a pessoa quer aproveitar e tira os pedaços da podridão? Eles pegam o evangelho, tira parte do evangelho e dá para a sua igreja. E eles comem, mas não comem como o profeta Jeremias. Jeremias 15:16, achando-se as tuas palavras, as comi, e elas foram o gozo e a alegria do meu coração. Como também no Salmo 119, versículo 103, quão doces foram as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel. Então eles pegam uma santa ceia com suco de uva, com pão fermentado, é doce como mel. Fala que não vai praticar o lava-pés, é doce como mel. Não, toda a palavra de Deus é o gozo e a alegria do coração do crente verdadeiro, e é doce como mel ao paladar do cristão verdadeiro. Portanto, meus amados irmãos, vamos procurar cumprir toda a palavra de Deus. Evidentemente, não é necessário um estudo profundo sobre esta questão. Jesus deixou este mandamento bem explicitado, estabelecido em sua palavra. É apenas dizer amém, amém ao Senhor. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos para a oração da fé. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, o que nós mais precisamos hoje é de curar as almas doentes por ouvir evangelhos incompletos, evangelhos anestésicos, evangelhos que anestesia a consciência do povo. Meu Deus, traz um despertamento, Senhor.
despertamento para a verdade, para o evangelho original, voltando para a Bíblia, para os mandamentos e deixando o sistema dos homens, lojas, clubes religiosos, é o que são na verdade. Deus abençoa os nossos ouvintes, em nome do Senhor Jesus, que a luz do teu rosto possa brilhar, esclarecer, e eles olhar e conseguir ver a porta estreita, mas o único caminho que possamos te encontrar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus seja louvado pela sua igreja. A igreja de Cristo na terra faz parte do povo de Deus. Ela vive e perto está no subir. Ela vive no santo caminho, come o pão, bebe o vinho e também lava os pés. E canta hino ao Cordeiro divino, e assim vai subindo a cidade dos céus. Que amor e prazer é sentir comunhão com Jesus. Que amor e prazer é viver para sempre na luz. Que amor e prazer é beber desta fonte de amor, essa fonte que emana da cruz, santo rio de luz que nasceu do Senhor. Vem do céu este amor que senti, onde reina a glória de Deus, com a mesa cercada de luz. Com a taça de ouro na mão, vendo nela o pão que alimenta